Olá, meus nihongosos amantes do idioma japonês. Genki desu ka? Tudo bem? Estou aqui, professor Felipe na área, com mais um vídeo. Olha, muitas novidades, vocês viram algumas delas no último vídeo, mas não queremos apresentar as novidades todas de uma vez, né? É, claro. Bem, hoje nós vamos continuar aprendendo sobre ki. Ki, o que que é o ki? Expressões idiomáticas com ki. Depois da vinheta eu explico tudo direitinho para nós, tá certo? Vamos lá, vinhetando. Destrave seu japonês comigo. Olá, muito bom. Bem, para quem não assistiu meu último vídeo, eu recomendo que assista, porque lá eu apresento algumas novidades sobre a minha plataforma, a plataforma que eu uso para gerenciar, nossa, é muito, né? Fazer a gestão dos meus alunos, inclusive, eu uso para fazer a gestão de exercícios. Bem interessante, exercícios que eu mando lá para eles. E se sobrar um tempinho no final desse vídeo aqui também, eu vou mostrar um pouquinho sobre como que eles fazem para gastar as moedas que eles ganham ao fazer os exercícios e estar presentes na aula. Porque eu sim, não dou aula gravada, dou aula ao vivo e a cores pelo Zoom, tá certo? Mas parando de enrolação, porque você deve estar aqui porque quer aprender um pouquinho de japonês, japonês nível intermediário, tá? Intermediário, não é nível iniciante. Nós vamos agora para minha tela para ver o que, que nós podemos fazer aqui. Para quem não sabe, esse daqui é o meu aplicativo, não, é a minha plataforma. Como que eu posso chamar isso aqui? De plataforma. E esse daqui é o meu, entre aspas, entre algumas aspas, né? É o minha lousa digital. Minha lousa digital. E aqui nessa lousa digital é que eu costumo dar as minhas aulas para os meus alunos e é bem eficaz, bem eficiente mesmo, porque tem algumas características aqui que nós vamos mostrando a partir do momento que nós vamos dando a aula aqui. Lembrando que essa daqui é a segunda parte do Ki, ou da série. Na verdade tem 7 partes, eu já montei todas elas, sobre expressões idiomáticas com ki, que é esse kanji aqui, que significa coração, mente, alguma coisa interior, índole não, espírito interior que você tem. Então tudo isso significa o ki. É um termo bastante abrangente e muito usado, tanto é que eu consegui catalogar 20 expressões idiomáticas que usam o que dentro dela, tá certo? Então nós vamos ver 3 mais 3 na aula de hoje, vamos prosseguir. Aperta um botão aqui, ó. O que é isso que acontece? Aperta um botão aqui, ó, e nós já vemos aqui, ó. Apertei dois na verdade, tá? Aí, ó, continuando com a nossa ideia de que Ki é sua energia vital e mental, vamos ver como fazer, sentir e combinar. Essa energia muda tudo, tá ok? Vamos ver primeiro assim, Ki ni suru, tá? É a nossa quarta expressão idiomática desta série, Ki ni suru. Ki ni suru significa o quê? Antes de dizer o que significa, eu vou dizendo, essa daqui é bem usada, tá? Bem usada. Ki ni suru, significado literal, tá? Suru é o verbo fazer, o verbo coringa do japonês, ou o mais usado no japonês, que significa fazer. Então, literalmente significa fazer a mente, ou fazer energia, ou fazer na mente, fazer na energia, alguma coisa nesse sentido. Mas ao ajuntar essas palavras, lembre-se, expressão idiomática a gente não pode levar ao pé da letra. A gente tem que entender em sentido figurado. Qual seria o significado? Preocupar-se, importar-se, levar para o lado pessoal. Então, sabe quando alguma coisa acontece em sua volta e aquilo te incomoda, te faz ficar preocupado? Isso é Kinisuru, ok? Isso é Kinisuru. Vamos ver alguns exemplos aqui? Ou melhor dizendo, tem uma analogia. Tem uma analogia aqui. Porque a analogia talvez seja uma das melhores maneiras de nós explicarmos qualquer coisa, qualquer conceito, principalmente os abstratos, tá? Então a analogia é essa daqui, ó. Post-it mental. Post-it mental. Sabe quando acontece
e você fabrica uma preocupação na sua cabeça e cola ela lá, você está ativamente fazendo suru, aquela energia negativa girar, tá? Então acontece alguma coisa em volta e você pega aquela preocupação e faz ela ficar aqui dentro do seu ki. Isso é Kinisuru, tá bom? Post-it, você cola ali, ó. Post-it, por isso que tá aqui, ó, colar, correto? Agora sim, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, vou aqui falar para nossa inteligência artificial falar, 気に pronunciar. しないで Oh, Kinishinai. Expressão muito, muito, muito usada. Aqui nós vemos que o ki tá aqui, Kinisuru, mas Kinishinai tá no negativo, né? Sabemos que o verbo suru é um verbo irregular, por isso a conjugação dele não segue nenhuma regra. E além disso, nós temos aqui a partícula de. O que acontece quando tem essa combinação, né? O verbo na negativa mais de. Informalmente está se pedindo para não fazer aquilo que a ação do verbo representa. Ou seja, né? Se eu falo tabenaide, não coma. Kinishinaide, não se preocupe, né? Não ligue para isso, tá? Aconteceu alguma coisa na nossa volta e você já quer ficar estressado. Não, Kinishinaide, não se preocupe com isso, ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo? Oh, aqui já é um é um pouquinho mais maior essa frase. Primeiro vamos deixar a inteligência artificial fazer seu trabalho para nós, né? Oh, 彼は人の目を気にしすぎる kare wa hito no me o kinishi sugiru. Vamos colocar aqui em letras legíveis para a maioria dos mortais, né? Kare wa hito no me o kinishi sugiru. Tem algumas coisas interessantes para explicar nessa frase aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a nossa telinha aqui para a gente escrever em cima. Fica aí que eu vou. Oh, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Agora eu consigo escrever em cima? Consigo apagar? Consigo, muito bom. Então vamos lá, deixa exatamente assim e vamos escrever aqui em cima, né? Karewa, kare é ele, né? Até aqui tudo bem, karewa, partícula do assunto, nós estamos falando sobre ele. Hitonome, presta atenção isso aqui não deve ser entendido de maneira literal, tá? Porque de maneira literal isso daqui significa me é olho, hito é pessoa, significa olho ou olhos. Vamos colocar no plural, né? Das pessoas. Olho das pessoas. Ah. Então significa, ó, ele, o olho das pessoas, ele faz alguma coisa em relação a isso, né? Porque essa partícula aqui indica que essa expressão que eu acabei de isolar aqui, ó, essa expressãozinha aqui é o objeto do verbo. Qual verbo? Esse verbo aqui, ó, shi, que é a raiz do verbo suru, né? Suru vira shimasu, tira o masu, shi, a gente acha a raiz do verbo, tá? Junto com um sufixo aqui que é sugiru. Esse sufixo aqui, sugiru, acho que é bom trocar de cor, né? Vamos lá. Tá, ok. Esse sugiru aqui, ó, esse sugiru, não, essa aqui ficou muito clara. Ok. Esse sugiru aqui é uma expressão que a gente coloca que significa exagerar, passar da conta, tá? Passar da conta. Ok? Passar da conta. Então, o que acontece aqui? Ele, que é o tópico, nosso tópico, né? Ele é hitonome, o olho das pessoas, kinisuru, né? Se importa demais. Ele exagera se importar com os olhos das pessoas. Quer dizer que ele está preocupado com o olho das pessoas? Não. Isso daqui também deve ser entendido de maneira
é figurada. Hitonomê é uma expressão, uma outra expressão idiomática que significa opinião das pessoas. Opinião das pessoas. Por isso, tudo isso aqui que nós explicamos tem mais ou menos o seguinte sentido, tá? Que ele se preocupa muito com a opinião das pessoas. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Puxar aqui por baixo. Eu preciso apagar isso aqui, porque senão vai ficar essa bagunça toda aqui. Como é que eu faço para apagar? Onde foi meu painelzinho? O draw, o draw, o draw. Vem aqui, draw. Isso, vamos apagar aqui. Ó. Ele se preocupa demais com o que os outros pensam, com os olhos da pessoa, tá certo? Então, é isso que acontece. Entendido? Olha só quanta coisa a gente aprendeu. Se você é um japonês que está no nível intermediário, né, do básico para o intermediário, você deve estar se deliciando com essa aula, tá? Deixa o like aqui. Se você é um estudante de japonês no iniciante, calma, calma, a gente chega lá com a minha ajuda ou com a ajuda da internet, que hoje tem muita ferramenta para fazer isso, para fazer acontecer. Nós também chegamos lá. Mais um exemplo. Opa, vamos lá, não está funcionando? Agora sim. Tem mais coisas interessantes aqui, mas primeiramente a pronúncia. Vamos lá, inteligência artificial. 細かいことは気にしなくていいよ。細かいことは気にしなくていいよ. Olha aqui. 細かいことは気にしなくていいよ. Vamos apresentar uma função desse meu quadro branco para dar aula, né? Tá vendo aqui do lado nós temos o nosso menu de funções. Se eu arrastar ali para baixo eu consigo trocar as cores, eu consigo voltar por aqui, enfim, eu consigo, ó, deixar ele maior ou menor. Vamos voltar aqui, ó, nosso 100%. Mas aqui nós temos essa função aqui, ó, essa função que é a função do dicionário. O que ele faz? Agora ele pega tudo, tá? E ele separa por palavras. Nós queremos saber, por exemplo, o que significa Komakai. A gente vem aqui, ó, clica em cima dele. E aqui do lado, bem do meu lado, aparece o significado de Komakai, que significa detalhado, minucioso, pequeno, fino, sabe? E muitas vezes no japonês esse Komakai é usado num sentido pejorativo, no sentido negativo, tá? Pessoa que é Komakai é aquela que se importa demais com os detalhes, tá? Então, quando nós falamos Komakai Koto, Koto é coisas no sentido abstrato, tá? Porque nós temos duas palavras para coisa em japonês. Nós temos mono e koto. A diferença do mono com o koto é que o mono se refere a coisas palpáveis, coisas tangíveis, coisas que você pode apalpar. Esse microfone que está na minha mão aqui, ó, é um mono. Agora, coisas que a gente está pensando, coisas abstratas que a gente não pode pegar, se usa koto, como a kai koto. Então, os detalhes, né, os detalhes. Então, como a kai koto ou seja, as coisas detalhistas ou detalhadas, os detalhes, esse é o tópico da nossa frase, kinishinakute iyo. Aqui nós temos shinakute iyo, como, vamos dizer assim, conjugação do kinisuru que nós estamos vendo, né? Então, shinakute está na forma negativa, na forma T negativa, né? Shite é a forma T normal, shinakute é a forma T negativa. A gente usa, ou se usa muito japonês, a forma T quando, por algum motivo, existem vários motivos que a gente quer continuar a frase. Então, quando por algum motivo a gente quer continuar a frase, a gente usa o verbo na forma T. E aqui, essa expressão shinakute i significa bom, e yo é apenas uma partícula de ênfase colocada no final da frase, a gente quer dizer, ó, não precisa, tudo bem, não se preocupar. Ok, né? Porque i é bom, né? Tudo bem, não se preocupar. É isso que quer dizer. Então, a ideia aqui é, tudo bem, não precisa se preocupar com os detalhes, tá? Ok? Então, sempre que tiver alguma coisa nakutei yo,
não precisa fazer isso, né? Então, por exemplo, não precisa comer wasabi, que é raiz forte. Wasabi, eu também não TI, não precisa comer isso, né? Realmente, ou as pessoas gostam, ou as pessoas odeiam raiz forte, wasabi. Muito bem, então esse foi o nosso a primeira expressão idiomática dessa aula. Vamos para outra. Kigasuru, esse daqui também é muito usado, tá? Kigasuru, vamos ver a explicação aqui, ó. Significado geral, a energia a mente faz, tá? Quando, quando, ou melhor dizendo, kinisuru é fazer na mente, ou fazer ficar na mente. Kigasuru é a mente própria faz. Tudo isso por causa dessa partícula aqui que indica aqui o que é o sujeito dessa expressão idiomática, por assim dizer. Mas isso são explicações gramaticais que não vêm muito ao caso. O que é importante e que nós queremos, como se diz assim, gravar. Meu cachorro latindo na gravação do meu vídeo. Que bom. Tava dormindo ali no sofá, bem dormidinho. Até perdi o fio da meada, mas claro que sim. Entendi. Vamos voltar aqui. O que nós queremos entender é que essa expressão kigasuru significa o quê? Vamos ver aqui a analogia que se faz. Ou analogia que você faz? Não, primeiramente o significado, né? Ter a sensação de achar que tem um pressentimento. Então, toda vez que você vê uma coisa, eu tenho um pressentimento que isso vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Harukunaru kigasuru. Eu tenho um pressentimento que eu vou conseguir falar japonês. Nihongo ga hanaseru kigasuru. Então, toda vez que você tem essa sensação, esse pressentimento, é kigasuru. Também muito usado no japonês, tá? Antena parabólica. Gosto muito dessas analogias, faz a gente ficar fácil de entender. Só para caber tudo numa página só, né? Vamos colocar aqui, ó. Analogia da antena parabólica. Diferente da anterior, onde você faz a preocupação, aqui a energia faz algo por si só. Aquilo que eu expliquei da partícula, tá? É como se sua antena interna captasse um sinal antes mesmo de você entender o porquê. É o famoso sexto sentido, pressentimento, a sensação, ok? Exemplos numa frase. Primeiros, olha só, ele aqui, ó. 雨が降る気がする。 Ame ga furu kiga suru. Foi o que ele disse, né? Ame ga furu kiga suru. Olha só, se a gente for ver bem, e os iniciantes do japonês sabem muito bem que ame ga furu significa chover, tá? Essa expressão, tá? Furu é o verbo cair, mas só para neve e chuva, portanto é usado com chuva, que é ame, e com yuki, que é neve. Yuki ga furu, nevar. Ame ga furu, chover. Kigasuru, ter o pressentimento. Ou seja, tem o pressentimento ou tem a sensação de que vai chover. Tá? Simples, né? Muito bom. E é usada demais. O japonês usa muito essa expressão kigasuru. Mais uma vez. どこかで会った気がする。 Dokoka de atta kigasuru. Vamos lá explicar isso daqui. Primeiro vamos colocar em letras inteligíveis, não, legíveis para a maioria dos mortais. Dokoka de atta kigasuru. Bem, kigasuru é ter o pressentimento de que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Isso daqui, ó. Atta. Com esse kanji significa encontrar-se. Ótimo. Grava isso, porque na próxima expressão idiomática a gente vai usar um kanji diferente para isso, tá? Kanji diferente aqui. Então, atta é o passado do verbo encontrar. Então, pressentimento de que encontrei. Agora, aonde que foi encontrado, né? Então, nós temos aqui a partícula de que indica o local que alguma ação é realizada, é feita, é acontecida. Onde que é feita? Dokoka, né? Na verdade, deixa eu ver aqui se nós conseguimos, não vai dar certo, né? Então, esse doko significa onde, e o ka é a partícula de pergunta do japonês. Como se ajunta essas duas palavras, né?
o onde, mais a partícula de pergunta, doko, ka. A ideia que se passa é algum lugar. Ou seja, em algum lugar encontrei, tenho pressentimento. Ou seja, eu pressinto que nós nos encontramos em algum lugar. É o que está querendo dizer aqui. Ó. Tenho a sensação de que já nos vimos, já nos encontramos em algum lugar. Ok, perfeito? Lembrando que se tiver dúvida, pode deixar no comentário aí que depois a gente responde, tá? Mais um, mais um. Eita, nós. 今日はいいことが起きる気がする。 Conseguiu discernir? Kyo wa ii koto ga okiru kiga suru. Vamos colocar aqui, ó. Lembrando, né? Se você está acompanhando essa aula prestando atenção, você já viu que i é bom, né? I koto, coisa boa, coisa abstrata boa. Kyo wa, kyo é hoje, é o nosso tópico da nossa frase. É okiru. Okiru. Okiru significa, com esse kanji, acontecer, tá? Acontecer. Pode significar também, na mesma pronúncia, acordar, mas aqui é o sentido de acontecer. Então, eu tenho pressentimento, kigasuru, acontecer boas coisas hoje. Tenho pressentimento de que algo bom vai acontecer hoje. A gente, às vezes, acorda com esse pressentimento e nunca acontece. Pelo menos na minha vida, não. Deixa de ser negativo, deixa de ser pessimista, né? Vamos levar a vida com leveza, tá certo? Muito bem, então aqui ó, kyo wa hoje e koto ga boas coisas, okiru acontecer, kigasuru ter o pressentimento, ok? Vamos então prosseguindo aqui com a última das três, kiga au. Lembra que eu falei? Aqui em cima, esse au, que é o verbo encontrar, tá no passado aqui, por isso está ata, é com esse kanji de encontrar. Agora, com esse kanji aqui é diferente, tá vendo? É um outro kanji, mas o verbo tem a mesma, como que nós podemos dizer, pronúncia. Vamos ver o que significa? As energias se encontram, combinam. Então, esse kanji aqui tem o sentido de encontrar, mais no sentido de combinar. Ok? Então, vamos lá. O que realmente significa dar-se bem com alguém, ter afinidade, o santo bater, por assim dizer. No português bem coloquial, né? Bem coloquial, tá certo? Entendeu? Muito bom. O que, que nós fazemos com isso? Agora, outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó. Apertando um botão, ó. Pupu, que legal! Ou então, passa aviãozinho. Isso aqui é interessante demais para a gente interagir com o aluno, tá? Interagir com o aluno, né? Quando uma coisa importante vai acontecer, ó. Modo mestre, pequenos detalhes, grandes resultados, tá? Isso, numa aula online, faz muita diferença, né? Porque o impacto visual ajuda o aluno a aprender. E nós queremos usar de tudo aqui para ajudar o aluno a aprender, tá certo? De tudo, quase tudo, tá? Tudo dentro do limite do bom senso, tá certo? Então aqui significa realmente dar-se bem com alguém. Kiga au, dar-se bem com alguém. Vamos então para a nossa analogia, sincronia do rádio. Isso aqui é bem interessante. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Coube, né? Então aqui diz, sabe quando você e outra pessoa estão na mesma frequência? As ondas de rádio ou os ki de vocês se encontram perfeitamente. Então, kigau é quando as pessoas se dão bem, tá? Também muito, muito, muito usado dentro do japonês. Vamos lá. Primeira frase. Pronúncia. 彼とは気が合う。 kareto wa kigau. É difícil, né? Para quem está iniciando, discernir todos os sons, né? Porque é wa, ga, au, né? Kareto wa kigau, né? Esse to aqui, ó, significa com, tá? Com. Então, kareto, com ele. Wa, então nós queremos dizer que com ele é o que nós queremos falar, é o tópico da nossa frase. Kigau combina, ou seja, o meu santo bate com o dedo.
Eu me dou bem com ele. Ok? Próximo exemplo. Uma frase um pouquinho mais comprida, mas vamos lá. 私たちはとても気が合いますね。Watashi tachi wa totemo kigaimasu ne. Muito bom. Watashi tachi significa nós, né? O tachi aqui é o plural do watashi. Watashi é eu, watashi tachi nós. Totemo, advérbio de intensidade, muito. Kigaimasu, se dar bem. Nós nos damos muito bem, mas muito bem de verdade, tá certo? Muito bom. E último exemplo. Ok, vamos lá. 気が合う友達と一緒にいたい。 Muito bem, agora tá aqui no começo a nossa expressão, né? Kigau tomodachi to issho ni itai. Kigau significa ter afinidade, tomodachi, amigo. Então quer dizer que o amigo não tem pronome relativo no japonês, tá? Amigo que se dá bem. Então esse ki ou o que é o pronome relativo no português, você não vai achar nada parecido no japonês, tá? Então, se vem a expressão antes, né? Ele como que é uma característica do que vem depois. No caso, o substantivo que vem depois, amigo. Então, amigo que se dá bem. To, com um amigo que se dá bem. Ishoni, junto. Itai é a forma tai do verbo iru, de estar. Ou seja, eu quero estar junto com um amigo que se me dou bem. Tá? É isso aí, muito bom. E o último exemplo, não. Agora nós temos como recapitulação a cena, o encontro de Kenji e Hana. E o que vai acontecer aqui? Nós vamos ver uma mini historiazinha em que vai contar uma historiazinha com os três, ou com as três expressões idiomáticas que nós vimos aqui. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, lembra do Kenji? Assiste a aula passada que você vai aprender, tá? Ele finalmente comprou aquela jaqueta que ele kinirimashita. No dia seguinte, ele foi para a faculdade e encontrou a Hana. No vídeo passado, o Kenji comprou uma jaqueta. E kiniru é o gostar, tá vendo? Mais uma expressão idiomática com kiniru. Kenji estava meio tímido, mas a Hana disse: Nossa, que jaqueta estilosa, né? Oshare na jaqueta desu ne. Tocar. Mais ou menos ela deve ter falado isso. Kenji sorriu e pensou: Kanojo to wa kigau. Ou seja, eu me dou bem com ela. O santo bateu. Vamos ver isso expresso numa figura? Olha, que coisa. É a jaqueta estilosa dela, né? É. Olha, que jaqueta bonita, ela me elogiou. Ah, sim, sim, agora. Eu vou até falar, vou até mudar aqui, ó. Até mudar aqui, ó. Olha só. A cara dele até mudou, né? Ok, vamos voltar. Como que eu volto aqui? Voltamos, né? A cara dele tá mudou. Muito bom. Vamos prosseguir com a nossa historiazinha aqui. De repente, Candy ficou com medo de ter falado algo errado e começou a ficar vermelho. Hana percebeu e disse rindo: Kinishinai, não se preocupe com isso. Oh, mas é tão fácil de gostar de uma garota assim, né? Muito bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Kinishinai, não se preocupa com isso. Eu tô aqui com você, não tô. Muito bem, muito bom. E por último, vamos ver, no final do dia, Kenji olhou para o céu e disse: Ashita mo ii ni naru kiga suru. Ou seja, tenho a sensação de que amanhã também será um bom dia, né? Claro, né? A gente fica animado, né? Kigasuru e Tóquio aqui, né? A torre de Tóquio aqui no fundo, né? Tóquio aqui no fundo, tá certo? Muito bom, espero que você tenha gostado da aula e vamos mostrar um pouquinho aqui da plataforma. Se você que ficou aqui até o final, vamos mostrar um pouquinho aqui da plataforma. Eu disse que eu ia mostrar onde que os alunos podem gastar as moedinhas que eles ganham, né? Vamos aqui vir aqui. E aqui, muito bem, loja de itens, tá? Os alunos vão ganhando item, essa aqui é a parte de professor, tá? Eu não vou mostrar a área dos alunos, porque envolve as informações deles, né? Mas os alunos, eles vão ganhando moedas aqui, né? Moedas como essa daqui. E aí eles podem comprar avatares,
tá? Os avatares desses bichinhos aqui, eles acompanham a gente ou os alunos quando eles vão fazer os exercícios e aí vai mudando, né? Um Tanuki novato, um Ashigara atrapalhado, um ninja sapeca, um samurai zen, uma guerreira radiante, um Ronin aventureiro, um shinobi das sombras e um shogun supremo, tá? Interessante que quando vocês acertam, quando o aluno acerta, eles falam algumas frases, tá? E dependendo do personagem, existem algumas frases diferentes que elas são destravadas, tá? Além disso, se você não gostou do layout ou da paleta de cores do sistema, você pode mudar, tá? Aqui nós temos alguns temas, né? Baseados no Combine à noite, né? Na loja de conveniência à noite, no trem bala, no Shinkansen, no lamen, nas máquinas de vender que tem bastante no Japão, num esteira de sushi que tem muito lá no Japão, então Akihabara que é um bairro bem famoso e Harajuku que é outro bairro bem famoso, tá? Então as cores, a paleta de cores muda, baseado ou inspirado nesses locais. E nós temos aqui os títulos, tá? A pessoa, o aluno, do lado do nome dele aqui, né? Vai ter o nome dele aqui, no meu caso, tá Sensei Felipe porque é a conta de professor, mas do aluno vai ter o nome dele. E depois do nome vai estar isso daqui, ó, o título. Então, conforme ele vai avançando, o título dele vai aumentando, né? Um turista com tradutor precisa de um tradutor para falar tudo, né? Um Kohai esforçado já não. Um veterano do karaokê, como tem aqui, não, ele consegue cantar sozinho, né? E aqui, por último, nós temos um ninja ou nativo disfarçado, tá certo? Então, conforme eles vão acumulando moedas, eles podem ir comprando isso. Isso causa muito engajamento. É o tal da gamificação, tá? É o tal da gamificação, tá certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui pro principal e falar com você mais um bocadinho, tá? Nós fizemos uma aula aqui e se você ficou até o fim, você tem uma coisa interessante agora. Eu vou colocar na descrição do vídeo links para você fazer exercícios, os mesmos exercícios que os meus alunos podem fazer, você também vai poder fazer. Aí o que vai acontecer? Você vai clicar no link. Eu acho que eu preparei 2 exercícios, na verdade eu vou ver aqui. Eu acho que foi 2 exercícios sobre essa aula das 3 expressões idiomáticas com que 4, 5 e 6. Você clica lá, você vai colocar seu nome, você vai colocar seu telefone. Isso é muito bom porque você pode, inclusive, entrar em contato comigo para satisfazer as suas dúvidas, tá? E eu quero falar o seguinte, tá? Se alguém, porventura, dá para mim monitorar isso, né? Se alguém, porventura, pegar e fazer todos os exercícios do 1 até o 7, vai ter uma condição especial para ter aula comigo, se desejar, tá certo? Mas precisa fazer do 1 até o 7, ok? Vai entrar na plataforma, vai ter aula ao vivo, vai realmente aprender japonês de uma maneira leve e descontraída, mas precisa fazer todos os exercícios do 1 ao 7. Então, se você não fez um, volta lá no 1, linka lá, clica no link lá, faz os exercícios, vai chegar o resultado aqui para mim, dá para mim ir já entendendo qual é o grau de japonês que você tem, mas elas são baseadas na aula, tá certo? Fica tranquilo, vai fazendo, é uma maneira 0800 de você aprender japonês, tá? É só você acompanhar aqui tudo direitinho, tá? Se quiser mais dicas, seguir lá no Instagram para entrar em contato comigo, é Destrave Seu Japonês, também pode entrar, fique à vontade. E olha só, 35 minutos de aula. Passou voando, gente, passou. Daqui a pouco eu tenho aula, daqui a 30 minutos eu tenho aula. Então eu preciso me despedir de vocês agora, eu não queria. Mas nós vamos ficando por aqui e aproveita, tá? Porque dessa vez eu voltei e eu não quero ir embora de novo, tá? Então deixa o like, faz toda aquela coisa que o YouTube como que pede, né, pra gente continuar aprendendo japonês de uma maneira leve e divertida aqui, tá certo? Tamo junto. Mata, né? Vamos ver, tá? Pra acabar isso aqui? Ok. Destrave seu japonês
comigo.